Muita paz a todos, queridos amigos da TV Nova Luz. É com muita alegria que estamos aqui para mais um momento de reflexão, de aprendizado e de recordação dos ensinamentos da nossa tão querida doutrina espírita. Como todos sabem, nós estamos fazendo uma reflexão, um estudo, uma abordagem resumida a respeito das revistas espíritas. Aqueles irmãos que porventura não sabem, as revistas espíritas foram periódicos publicados por Allan Kardec no século XIX, durante o período em que ele esteve na Terra, evidentemente, e que ele desenvolvia as obras da codificação. As obras da codificação kardeciana, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São as 5 obras fundamentais que são o alicerce da doutrina espírita, do Espiritismo. Isso já é sabido pela maioria das pessoas que participam dos centros espíritas, que frequentam as instituições, ou mesmo que não frequentam, que de alguma forma têm algum conhecimento da doutrina dos espíritos, sabem que essas obras são as obras fundamentais que foram publicadas pelo nosso querido codificador Allan Kardec. No entanto, o que a maioria não sabe é que na época, além dessas obras que foram publicadas com uma diferença de 4, 5 anos entre uma e outra, o nosso grande Allan Kardec, ele tinha também um periódico mensal que era chamada Revista Espírita, e essa Revista Espírita era um campo de estudos, de divulgação, de reflexões, na qual ele esclarecia determinados conflitos, dúvidas, respondia a críticas, conseguia fazer com que conceitos que ainda estavam um tanto imaturos, o que é natural no surgimento de cada doutrina, ele então ali analisava, debatia, estudava aquilo que os inimigos do Espiritismo apresentavam, ele então refutava, apresentava as contradições, mostrava como que o Espiritismo estava perfeitamente de acordo com a sua proposta científica, filosófica e religiosa. Então era necessário que, além dos livros que ele foi publicando ao longo da vida, os quais nós já citamos, era também indispensável que ele tivesse um local de debate e de estudos permanente. E esse local permanente de exercício literário do nosso querido codificador era exatamente a Revista Espírita, que ele também chamava Jornal de Estudos Psicológicos. Houve uma época em que ela teve uma publicação semanal e depois passou a ter então uma publicação mensal, como ocorre com a maioria das revistas, das mais diversas correntes acadêmicas que nós temos oportunidade de contemplar no dia a dia. Mensalmente, ele então publicava uma edição da revista, que tinha inúmeros assinantes e que cresceu muito naquele período, porque o Espiritismo estava cada vez mais despertando a atenção e o interesse das pessoas. Então, conforme essas revistas eram publicadas mensalmente, ao passo de que o tempo passava e ela então ia ganhando corpo e ganhando mais assinantes e tendo cada vez mais esse interesse, a divulgação foi crescendo. E então surgiu a ideia, com o passar do tempo, de que ao fechar um ano, elas então fossem compiladas, esses 12 meses, e fosse feito então um livro daquele ano, a Revista Espírita do ano X, tornar-se-ia um livro que seria uma grande ferramenta de divulgação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus e de reflexões filosóficas e morais, as mais variadas, pertinentes às questões referentes a todos os campos da vida. Sendo assim, então, nós estamos aqui refletindo sobre esse material da Revista Espírita, que é pouco conhecido, mas vale a pena conhecer, e nós convidamos a você, querido telespectador, que conheça e que divulgue este trabalho que é de grande aprendizado. Inclusive, muitos textos e muitas análises que estão nos livros da codificação foram retiradas por Allan Kardec da Revista Espírita, que ele percebeu que muitos que tinham ali grande qualidade, fruto de pesquisas, de observações que ele fez com os seus companheiros, eles então retiraram e inseriram nas obras que formam esse grande
grande alicerce da doutrina espírita. Hoje, então, após esse preâmbulo, sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer uma breve reflexão a respeito da Revista Espírita de 1867. Lembrando que elas começaram a ser publicadas em 1858, um ano após a publicação de O Livro dos Espíritos. E hoje refletiremos então sobre essa revista de 1867. No mês de janeiro de 1867, a primeira edição desse ano, nesse mês, Allan Kardec começa fazendo uma reflexão muito especial, o que retrata a sua grandeza e, ao mesmo tempo, a sua humildade. Lembrando que estamos no século XIX, e o século XIX é considerado, na história da humanidade, um dos séculos mais materialistas de todos os tempos, porque foi um período no qual a ciência progrediu muito, o que é muito bom, mas a religião não estava conseguindo acompanhá-la. Então o materialismo crescia, a descrença, a religiosidade tradicional não conseguia esclarecer determinadas dúvidas, a filosofia contemporânea não conseguia oferecer respostas satisfatórias para que as pessoas, pelo menos via de regra, pudessem ter explicações para os seus conflitos e para as suas dúvidas. Então, nesse período, o Espiritismo surgiu no século XIX para projetar luz para a humanidade, respeitando e sendo irmão de todas as crenças do mundo, porque o Espiritismo não tem a pretensão de ser melhor, ou de ultrapassar, ou de competir com nenhuma crença da humanidade. Pelo contrário, ele é um amigo, um irmão, um auxiliar de toda a crença da humanidade, e todos aqueles que visem o bem e a caridade, o Espiritismo estará sempre em apoio e em comunhão, porque ele vem de Jesus, e vindo de Jesus, ele quer o bem da humanidade. Mas então, historicamente falando, aquele século XIX foi um período de muitos conflitos e de muito materialismo, de muita negação da religião. E Allan Kardec, na sua sabedoria, ele teve a grandeza de se levantar para poder defender a causa espírita que surgia, mas ao mesmo tempo, na sua humildade, de se apagar para que o Espiritismo aparecesse e ele não ficasse tão destacado assim, como é típico das grandes almas, um grande conhecimento, um grande caráter, um grande valor moral, mas ao mesmo tempo a simplicidade suficiente para poder fazer a mensagem enaltecer e não a sua própria pessoa. Ele inicia nesse ano de 1867 a Revista Espírita, analisando exatamente essa questão, de que a sua pessoa, dele, Allan Kardec, não era a mais importante. O principal era a doutrina, e afirma que ninguém pode se considerar insubstituível. E diz ainda que não foi ele quem escolheu, os espíritos o escolheram. Ele abraçou a tarefa naturalmente e foi escolhido por Deus desde antes da sua reencarnação, mas os espíritos o convidaram para esse trabalho e ele aceitou humildemente a tarefa, e todos estavam convidados para colaborar na tarefa. Mas mesmo que ele não estivesse ali, ou se ele fracassasse por algum motivo, outro o substituiria e o Espiritismo continuaria seu curso naturalmente, porque a pessoa dele não era insubstituível e não era a mais importante. Esse é um ponto fundamental que fortalece a crença espírita, porque nós não seguimos Allan Kardec, nós seguimos Jesus e seguimos a doutrina espírita. Podemos dizer que seguimos Allan Kardec no sentido da admiração pelo trabalho que ele fez, pelos ensinamentos que nos trouxe, mas como diz o próprio codificador, ninguém pode se dizer que é um seguidor de Kardec, porque ele é um amigo, é um trabalhador. Nós o seguimos pelo exemplo que ele nos deixou, mas profitentes realmente de fé, nós somos do Espiritismo como mensagem e de Jesus como nosso Mestre e Senhor. E logo em seguida, então, ele prossegue a reflexão falando a respeito do movimento espírita. O movimento espírita, para os amigos que não sabem, ele é um conceito diferente da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é a mensagem.
principal são as ideias que já estão estabelecidas. Essa é a doutrina espírita ou espiritismo. O movimento espírita somos nós, as pessoas, os trabalhadores, as casas espíritas, nós que estamos lutando para divulgar, para aprender, para vivenciar o espiritismo. O espiritismo é a mensagem sublime, o movimento espírita somos nós, as pessoas. Por isso que são questões diferentes. O movimento espírita é falho, tem suas dificuldades, porque é feito pelos seres humanos. A doutrina é sublime, é bela, é excelsa. Allan Kardec, então, fala dos grandes progressos que o movimento espírita teve. Estamos no mês de janeiro de 1867. O movimento espírita havia começado fazia 15 anos. 15 anos antes, o movimento espírita havia começado, em um período de grandes dificuldades. Toda ideia nova enfrenta muitas dificuldades, como todos nós sabemos. Tudo aquilo que é novidade, tudo aquilo que é começo, traz grandes dificuldades. Até nas pequenas coisas são assim, que dirá nas grandes ideias que revolucionam o mundo. E mesmo com essas grandes dificuldades e intempéries que foram atravessadas, Allan Kardec comemorava daquele momento os 15 anos do movimento espírita e os seus grandes progressos, porque ninguém conseguiu abater a marcha da doutrina, ninguém conseguiu tirar da doutrina a sua missão, a sua função, a sua continuidade. Ninguém conseguiu desmerecê-la, ninguém conseguiu comprovar que suas ideias eram equivocadas, até porque suas ideias não são apenas religiosas, como dissemos, elas são religiosas, mas são também filosóficas e científicas. Ele fala então a respeito do crescimento do movimento espírita naqueles 15 anos de existência do mesmo, da grande divulgação da doutrina, em um período ainda de divulgação muito precária, porque hoje nós temos uma facilidade muito grande de divulgar as ideias com a globalização, com os recursos tecnológicos, com as possibilidades de mídia, mas na época nós não tínhamos nada disso. Estamos falando de um período há mais de 150 anos, naturalmente que não tinha sequer a 10ª parte das possibilidades que temos hoje. E, no entanto, grande divulgação já era feita através de escritos, através de palestras, de diálogos, de jornais, tudo condizente àquilo que a época permitia, mas envidando o máximo de esforços possível para que o espiritismo pudesse crescer. E Allan Kardec, além de ser o nosso grande codificador da doutrina, era também o representante maior do movimento espírita. Todos tinham nele essa grande referência. E ele analisa também, logo em seguida, a importância dos romances espíritas, porque os romances estavam começando a surgir. Para quem não sabe, um romance é uma história que traz sempre um fundo de algum tipo de ensinamento. Um romance espírita traz ensinamentos espíritas. Ele tem uma história de amor envolvida, uma história familiar, a história de dois seres que se amam, por isso que é chamado romance, mas que não para apenas aí, traz sempre no seu bojo ensinamentos. O romance espírita traz os ensinamentos espíritas. Então, na época, as obras de Allan Kardec não eram romanceadas, até porque nem poderiam ser. Ele tinha a tarefa de solidificar a doutrina, então precisava de uma solidez filosófica mais profunda. Então ele não escreveu romances, mas ele enaltecia a importância dos romances. A importância que os romances possuíam, ele estava enaltecendo e naquela época estava começando a surgir. Hoje nós conhecemos os romances muito variados, os de Chico Xavier, por exemplo, os de Ivone Pereira e tantos médiuns que legaram para a humanidade preciosos romances. Hoje nós temos muitos, mas na época estavam começando a surgir e Allan Kardec já entrevia a importância que os romances tinham para aquele momento e também para o futuro.
porque seria uma grande ferramenta de divulgação, de solidificação da proposta espírita para atrair o grande público, para tocar os corações, para consolidar ideias das mais variadas formas. Se nós tínhamos obras filosóficas, científicas, religiosas, por que não poderíamos ter obras também de cunho romanceado, obras como surgiriam mais tarde de cunho infantil para as crianças, desde que levassem o ensinamento de forma séria. E ele comemorava na época também a grande proliferação que os ensinamentos espíritas possuíam, o pensamento espírita, de inúmeras nuances e pensamentos e ideias que o Espiritismo tem, de tão profundo que ele é. Nós podemos resumir alguns princípios que são básicos na doutrina, como, por exemplo, a reencarnação, o fato de nós termos várias vidas, várias existências corporais aqui na Terra, a comunicação com os espíritos, a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esses princípios e outros mais, mas esses que citamos, que são os principais, Allan Kardec também comemorava o grande crescimento que possuía esses princípios, crescimento no sentido de divulgação, como que essas ideias estavam cada vez mais penetrando no pensamento da época, nos jornais, nas revistas, nas instituições religiosas, não apenas em casas espíritas, também nas igrejas, ajudando a elucidar conflitos, ideias, dúvidas que as pessoas possuíam, e que essa proposta que o Espiritismo traz de tantos ensinos, com esse alicerce que citamos, consegue trazer tanta luz e tanta paz para todos os corações. Essa foi a abordagem, resumidamente, que ele fez no princípio da Revista Espírita de 1867, que estamos abordando aqui no mês de janeiro que ele fez. E em breve, daqui a pouco, estaremos falando a respeito da abordagem que ele fez nos meses seguintes, de fevereiro em diante, sempre acompanhando o progresso da doutrina em tempo real, através desse periódico maravilhoso chamado Jornal de Estudos Psicológicos, ou Revista Espírita, como nosso grande codificador teve a oportunidade de intitular. Muita paz a todos e até breve.